Nesse vídeo vamos falar sobre a tag aside, ou seja, ao lado, à parte, o conteúdo que está na lateral do teu site. Como você pode ver aí na tela, a side ela tanto abre quanto fecha, o que significa que a gente vai ter conteúdo e obviamente é o conteúdo que você quer que apareça do lado da sua página HTML. Esse conteúdo é um conteúdo que normalmente aparece do lado de um artigo ou do lado ali do conteúdo principal da sua página. Então, pensando num blog, por exemplo, você vai ter como conteúdo principal o artigo do blog, aquele texto, né, os parágrafos, imagens e assim por diante. E ao lado, você talvez tenha uma publicidade, você talvez tenha um menu, você talvez tenha um formulário e assim por diante. Então, a tag aside ela justamente explica isso para os leitores de tela, para os mecanismos de pesquisa, uma vez que dentro da estrutura HTML nós não temos conteúdo ao lado. Nós temos conteúdo um embaixo do outro, não é assim? Nós temos o header, embaixo a gente tem o main, embaixo a gente tem o article, em algum lugar você talvez teria uma section, mas o que explica que essa seção está aparecendo ao lado? É um conteúdo talvez secundário ao seu conteúdo principal. A tag aside ela acaba suprindo exatamente essa necessidade, tá certo? Então a importância dela é uma importância semântica, dá o peso do conteúdo que você está mostrando na tela. Falando sobre atributos, ela possui também todos os atributos globais do HTML5 e não possui nenhum atributo específico somente para ela. Falando sobre estilo CSS padrão, ela também vai ter o display block, assim como as outras tags irmãs que a gente já citou. Vamos para o exemplo então ver o uso da tag aside. Vou criar aqui um arquivo novo chamado aside.html, vou criar a estrutura do HTML5, deixar aqui já o título tag aside. E aqui dentro vamos entender que nós temos um header, nós temos um footer, também nós temos o conteúdo principal da nossa página e a gente vai ter o conteúdo de lado, o conteúdo à parte, o nosso aside. Vou colocar aqui, por exemplo, somente um parágrafo dentro desse aside e vamos colocar aqui um CSS, só para a gente visualizar esse conteúdo realmente ao lado, como ele deve aparecer numa página. Vamos colocar aqui uma tag style mesmo. Vou falar que eu tenho um header aqui, por exemplo, de 10VH. Vou colocar aqui um background nele qualquer, um cinza. Vou colocar aqui o footer, também vai ter a mesma aparência, então vamos utilizar aqui o mesmo seletor. E eu vou ter aqui o nosso main, para ele ficar com 100% da tela. Se o footer tem 10 e o header tem 10, esse conteúdo aqui vai ter 80, correto? 80 VW e o background color dele vai ser um pouquinho mais escuro apenas, então 9. E a gente vai ter o estilo do aside. O aside ele vai ter aqui também 80 VW e o background color dele vai ser um gold para a gente visualizar ele melhor. Para ele ficar do lado a gente vai ter que posicionar de alguma forma, quer seja float left, quer seja usando o display grid ou display flex ou position. Então você vai ter que usar de alguma forma para ele ficar do lado desse elemento aí. Então para a gente criar isso, vamos criar por exemplo aqui um wrap. Vou utilizar uma tag section, falar que é uma seção da nossa página e o conteúdo principal e a lateral vai estar dentro dessa seção aqui, tá certo? E essa minha seção é a que eu vou estilizar usando aqui um flexbox. Então section, display flex, eles vão estar alinhados em linha, então o display direction é row, ok? O main, eu vou falar que ele vai ter um flex aqui de 1, então ele vai pegar todo o conteúdo, exceto a largura que eu vou definir aqui para o meu aside, que vai ser 10VW. Vamos ver se vai ficar legal dessa forma aqui. Vamos testar, visualizar no navegador como fica o nosso aside.html. Então tá lá. A gente está usando o scroll aqui porque não zerou o body, né? Vamos só zerar o body aqui para não ter esse problema. Tirar o margem nativo que o body ele ganha aí por padrão. E a gente já viu isso na aula da tag body. Então tá lá. Nós temos o header, nós temos o conteúdo principal, o main da nossa página. Vamos passar o mouse aqui, ó. O main da nossa página. E nós temos o aside, o conteúdo lateral. Visualmente falando com CSS, é claro que isso aqui está do lado. Mas esquece a parte visual. Veja só o HTML, que é como os mecanismos de pesquisa enxergam o seu site.
Então nós temos o corpo do site, nós temos um cabeçalho do site, nós temos uma seção do site. Dentro dessa seção eu tenho um conteúdo principal, depois eu tenho um aside. Embora isso aqui esteja embaixo, né, abaixo do conteúdo principal, por eu ter usado a tag aside, eu sei que é um conteúdo lateral. Então mesmo ele não sendo o principal, mas ele está no mesmo nível do principal, ele só está ao lado. Então ele tem uma importância relevante à sua página e você consegue passar essa importância semântica utilizando aí a tag aside. Nesse vídeo vimos o exemplo da tag aside e quando devemos utilizá-la e como devemos utilizá-la. A gente continua falando sobre HTML5 no próximo vídeo. Até lá! Nesse vídeo vamos falar sobre a tag aside, ou seja, ao lado, à parte, o conteúdo que está na lateral do teu site. Como você pode ver aí na tela, a aside ela tanto abre quanto fecha, o que significa que a gente vai ter conteúdo e obviamente é o conteúdo que você quer que apareça do lado da sua página HTML.